Bom dia, turminha feliz. Bom dia, sexto ano. Então, estamos aqui no nosso encontro, tá? Falando um pouquinho sobre cores dessa vez. E em cores é uma coisa muito interessante. Na verdade, muito interessante mesmo. Porque em qualquer local que você ande, qualquer local que você passa por aí, sempre nós teremos cor. Sabe? Algumas pessoas valorizam mais, outras pessoas valorizam menos. Algumas pessoas gostam de coisas bem coloridas, outras pessoas gostam de umas cores um pouquinho mais discretas e tudo mais. Mas a verdade é o seguinte, é que as cores estão no dia a dia de todos nós, tá? Elas têm significado de acordo com a cultura, tá? Elas têm um porquê de existir, existe toda uma lógica de combinação e tudo mais. E no caso das artes, a cor é muito importante, né? Existem vários e vários estilos que, dependendo da época, o pessoal utilizava um determinado tipo de cor, o pessoal usava determinado tipo de outra cor. Às vezes aqueles artistas valorizavam muito aquela coisa mais opaca, menos colorida, que tentava transmitir uma seriedade. Depois, com o tempo, o pessoal optou por fazer cores um pouco mais alegres e tudo mais. Então, as cores fazem parte do mundo das artes, tá? E você parou que quando nós falamos de cor, não é tão fácil. Se eu chegar e você falar assim, me mostra a cor, é fácil, você mostra aquilo e tudo mais. Porém, quando nós colocamos na prática, né, o ato de você colorir, você percebe que talvez não seja tão simples. Então, por exemplo, para quem desenha na sala, né? Quando você faz o desenho, é bem tranquilo. Desenhar em si, depois de uma certa prática, fica mais fácil. Mas quando você vai colorir, quando você começa a pintar, aí você vê que a coisa não é tão simples igual nós imaginamos, né? Você fica, nossa, qual cor que eu uso? Como é que eu faço aquilo? Qual a cor dessa aqui? Qual é a cor de cabelo? Qual a cor de pele? Tudo mais, tudo mais, tudo mais. Essas coisas modificam muito o nosso, a prática, né, de fazer as cores. Então, olha só. Antes de mais nada, todos pegam um livro, tá? Todos pegam um livro, estão filmando aqui com vocês, né? Nosso capítulo é a unidade 2, cores. Unidade 2, cores, tá? Eu tô aqui com o meu livro, olha só, olha que coisa mais linda, né? Esse aqui, unidade 2, tá? Essa unidade 2 nós não iremos concluir nessa aula, nós teremos essa aula e na próxima, por isso está escrito aí, ó, parte 1, tá bom? Aula 3, parte 1. E aí na próxima semana nós iremos concluir essa parte de cores, tá? Mas eu sempre adianto para vocês, leiam, tá? Deixa eu colocar aqui que eu tenho a noção de tempo, tá? Leiam, tá? Antes, se for possível, já chega e apresenta as dúvidas para mim, sem problema nenhum, mande a dúvida, eu respondo com todo prazer, tudo bem então? Então, gente, sejam bem-vindos à aula 3, tá? Está aqui, acompanhem comigo e nós iremos começar então. Adiantando aqui os slides, então vamos lá, passando. Turminha feliz, meninos, mocinhas, o que são cores? Gente, é uma definição complexa e ao mesmo tempo é uma definição bem tranquila, tá? Nós podemos falar que cores é tudo aquilo que o olho percebe com a emissão da luz. Só que você pergunta, emissão da luz? Sim, emissão da luz. E eu também posso falar que cores é aquilo que você deixa, a pintura com mais vida, com mais cor e tudo mais. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Qual cor que você está falando? Quando eu falo o que são cores, eu primeiro pergunto qual tipo de cor. Ué, Cloudes, mas calma aí. Tem tipos de cores? Sim. Na verdade, nós temos dois tipos de cores, que nós chamamos de cor luz e cor pigmento. Ué, tio Cloudes, não entendi. Cor luz e cor pigmento? Aham, cor luz e cor pigmento. Por exemplo, quando, não sei se vocês estão vendo a minha televisão ali atrás, quando a minha televisão, quando o monitor, quando o celular, ele passa uma cor para vocês, raciocinem comigo. É uma cor luz ou uma cor pigmento? Exato, acertou quem diz que é a cor luz. Agora, quando, por exemplo, você toca aqui na parede, aqui no meu jaleco, numa impressão do livro, é cor luz ou cor pigmento? Acertou novamente quem disse que é cor pigmento. Então, nós temos duas definições de cores. Nós temos cor luz e cor pigmento, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse slide, eu já coloco para vocês, ó, cor luz baseada onde? Na luz. Cor pigmento baseado o quê? No pigmento.
E de forma geral, o que é cor? Cor é um elemento constitutivo das artes visuais. Ela desperta sensações, emoções, ideias e tudo mais. Então pode dizer que a cor, junto com o desenho, com a forma, são um dos elementos principais que nós trabalhamos nas artes, tá? No caso, arte visual. Então isso é cor. Cor é um elemento para as artes. Cor é um elemento constitutivo que desperta emoção, que desperta ideias, que desperta sentimentos e tudo mais. Então, por exemplo, quando você, digamos que você vai para uma festa de aniversário, bem alegre, balões, bolo, bombons, refrigerante, tudo de bom. Faz sentido você ir com uma roupa toda séria, com poucas cores? Não faz sentido. Você pode ir com uma cor mais alegre, com uma roupa mais tranquila e tudo mais. Agora, por exemplo, você vai para um tribunal, você vai para um lugar mais sério, onde todo mundo está ouvindo alguém ali que não dá tempo de fazer muita brincadeira, não dá para ficar conversando. Faz sentido você chegar lá com uma rosa choque, pô, com um verde fluorescente, pô? Não faz sentido. Então as cores, elas transmitem emoções, transmitem ideias e tudo mais. Vamos continuar? Continue, me acompanhe. Tudo bem? Então, meninos, olha só. Cor é uma percepção visual da luz ou do pigmento. Tio Close, eu não estou entendendo. Vamos lá, vamos por parte. Mas é bem tranquilo, eu garanto que é bem tranquilo e que no final você vai entender. Então o que acontece, meninos? O olho da gente, a nossa visão, nós percebemos a cor. Tá? Isso é uma percepção. E nós podemos perceber essa cor por meio da luz, variação da luz, ou por meio do pigmento. Então, cor é uma percepção, é como você percebe a emissão da luz ou como você percebe essa interpretação do pigmento, como você percebe o pigmento. Então, por exemplo, novamente falando aqui da televisão, você está assistindo o seu programa preferido, uma televisão linda, maravilhosa, tá? O que você está percebendo? A luz. A luz sai da televisão, entra nos seus olhos, claro, tem toda a estrutura do olho, né? Entra nos seus olhos, você percebe, e aí você interpreta as cores que tem dentro daquela luz. Estão percebendo? Então, quando a luz sai da televisão, no caso, no nosso exemplo, e você, pelo olho, você enxerga essa luz, você vai interpretar quais cores que estão ali. E no pigmento é a mesma coisa. Mas vamos continuar. Vamos continuar que a coisa fica um pouquinho mais fácil. Então, olha só. Tópico 2. Agrupamento das cores. Eu disse para vocês que nós temos dois tipos de cores. Nós temos as cores luz e a cor pigmento. Tá? Olha lá. Vou dar 3 segundinhos para vocês lerem para mim esse tópico. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bom? Todos leram? Se não leu, coloca pausa aí no vídeo, leia e depois tira a pausa, tá? Mas então, nós colocamos o seguinte, as cores são agrupadas de dois jeitos. Olha, lê lá alguém lê pra mim aí, vamos lá. Cor luz ocorre pela desfragmentação da luz e a percepção óptica, tá? E cor pigmento ocorre pela absorção orgânica, mineral ou artificial, que o objeto faz da luz natural. Ai, nossa senhora, tio Close, não entendi. Vamos lá então? Vamos perceber. Então, por exemplo, quando eu falo que nós temos cor luz, é porque a cor, ela tem uma origem, né? Qual a origem dessa cor? Muito bem, quem acertou que disse que é a luz. Então, eu tenho a luz, que ela reflete, é refletida, sabe? E dentro da luz, possui todas as cores. Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu, menina feliz. Então, olha só. Dentro da luz, nós temos todas as cores. Tio Clodes, eu não entendi, mas como é que eu posso perceber as cores? Exato, você não percebe. Porque você precisa desfragmentar a luz. Desfragmentar? Sim. Você pega a luz e desmembra ela. Você pega a luz e divide ela em pedacinhos menores. Ou seja, desfragmenta a luz. Então, quando acontece a desfragmentação da luz, algo mágico acontece. O quê? Surgem as cores. Vamos lá. Qual a cor da luz? Não estou perguntando a cor do sol. Porque geralmente quando as pessoas desenham o sol, a gente desenha de amarelo, alguma coisa parecida. Mas qual a cor da luz? A cor da luz é branca.
a cor da luz é branca. Então, dentro do branco tem todas o quê? Exato, muito bom. Dentro do branco tem todas as cores. Então, quando você pega todas as cores e misturou, vira o quê? O branco. Já viram aquela experiência na internet? Depois aqui o Olívio vai falar um pouco sobre isso também. De quando você pega um círculo, você pinta todas as cores. Pega as cores primárias e secundárias, faz bonitinho, pinta. Roda, o que acontece? Fica branco. Tio Cláudio, fala. Mas quando eu misturo as cores, não dá branco, dá tipo um cinza, uma cor esquisita, um preto. Exato. Mas aí você está falando de cor luz ou cor pigmento? Porque uma coisa é tinta, outra coisa é cor. Quando você fala de tinta, eu me estou referindo ao quê? Cor pigmento. Quando eu pintei isso aqui, quando a impressora colocou essas cores no papel, ela estava usando cor luz ou cor pigmento? Cor pigmento. Então é por isso que quando você mistura todas as cores pigmento, não dá branco. Mas quando você mistura todas as cores brancas, quando você mistura todas as cores luz, dá branco. Pegaram então, meninos? Então eu pergunto, o que é cor luz? Cor luz é aquela que é originária da desfragmentação da luz natural. Então é um efeito óptico, é um efeito físico. Tá? Você pega a luz, você desmembra a luz e você consegue enxergar as cores. Um exemplo disso, que nós vamos ver aqui na frente, o próprio arco-íris. Tá? Quando você pega o arco-íris e você percebe que está saindo as cores, o que é aquilo? É tinta? Dá para você pegar o arco-íris, vou pegar o arco-íris e vou pintar aqui a parede. Não, não é bem assim que a coisa funciona. Né? Por quê? Porque aquilo é uma ilusão de óptica. Naquilo ali, na verdade, é o quê? É cor luz. Por outro lado, nós temos a cor pigmento. Muito bem, uma mocinha. Levanta a mão para mim, uma mocinha aí, e lê para mim o que é cor pigmento. Vamos lá, todo mundo lendo. Muito bom, vamos lá. Todo mundo agora. Cor pigmento ocorre pela absorção orgânica, mineral ou artificial que um objeto faz da luz. Tio Clodes, eu não entendi. Olha só. Nós temos então a cor pigmento. Primeira coisa, se a cor luz deriva da luz, a cor pigmento deriva de onde? Muito bom. É bom ver que todos leram o livro. A cor luz deriva do quê? Da cor pigmento. Exato, do pigmento. Tio Clodes, e o que é um pigmento? Bem, antes de explicar o que é pigmento, eu vou dar um exemplo de onde você consegue um pigmento. Vamos lá? Beterraba. Quando você pega a beterraba, não solta aquela tinta? É um pigmento. Vamos lá? Cenoura. A cenoura não pode riscar? É um pigmento. Um carvão mineral, não pode riscar com ela? É um pigmento. O próprio sangue, né? Sujo, não dá para... É um pigmento orgânico nesse caso. O próprio ouro é um pigmento. Uma pedra que pode moê-lo, transformar um pozinho. Isso é o quê? Um pigmento. Então, a cor pigmento é o quê? É derivada disso aqui. Aí, tio Cláudio, mas como é que então que eu percebo a cor no objeto igual ele está falando? Bem, aqui é uma coisinha um pouquinho mais física. Mas vamos lá. Então, por exemplo, digamos que eu tenha essa caneta aqui. Perdão, esse lápis. Tá? Verde. Então, a luz está vindo aqui. A luz bate nele. Quando a luz bate, ele vai absorver a luz. Ok? Ele absorveu a luz. Porém, uma cor ele não vai absorver. A cor do pigmento. Meninos, qual cor que é aqui? Exato, é o verde. Então, qual o pigmento que tem aqui dentro? O verde. Então, quando a luz entra dentro dele, quando ele absorve a luz, ele vai absorver o azul, o vermelho, o amarelo, todas as cores, menos qual? O verde. O que ele faz com o verde? Ele manda embora, ele manda para fora. Ele pega o verde, acerta e manda embora depois. Então, o que aconteceu? Isso é absorção, mas ele reflete a cor verde. Mas, tio Close, refletiu a cor verde sim. E para onde vai entrar? No seu olho. Então, você vai perceber qual cor?
você percebe a cor verde. Estão pegando a ideia? Qualquer coisa, volte o videozinho e dá uma pausa, leia e colocamos de novo ali para você, tá bom? Então, olha só, coluz. Coluz, ou coenergia, também pode ser chamado de jeito, é toda cor formada pela emissão direta da luz. É encontrada nos objetos que emitem como monitores, lanterna, televisão e tudo mais. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer isso aqui, ó, perdão. Coluz é o resultado da desfragmentação da luz natural, ou seja, quando a luz é dividida, é chamada de quê? De cor. Então, a cor é a divisão da luz. Estão percebendo? Estão percebendo? De novo, cor, luz, é o resultado da desfragmentação da luz natural. Ou seja, quando a luz é dividida, nós chamamos isso de cor. Pegaram a ideia? Então, por exemplo, olha só. Essa figura que vocês estão vendo é uma prisma. É como se fosse um cristal, mas vamos chamar assim, tá? Uma prisma. Então vocês estão percebendo aqui que essa partezinha aqui é a luz. Por que ela é branca? Porque a branca é a união de todas as cores. Quando você junta todas as cores, vira o branco. Quando a luz passou pela prisma, ela foi dividida em espectros, em pedaços menores. Cada pedacinho desse é o quê? É uma cor. Então, a luz passou por ele, desfragmentou e virou o quê? As cores. Então, olha só. Dê uma pausa novamente, leia, que daqui a pouco eu vou explicar. Tudo bem? Vamos lá, botando pause. 1, 2, 3. Todos colocaram pause? Eu espero que sim. Se ainda não fez, coloque pause, leia, tá? E daqui a pouco eu explico. Vamos lá então. Luz é a emissão em forma de onda de energia do Sol, tá? Então, isso é luz. A luz é da cor branca. Então percebam aqui, a luz é da cor branca. A luz branca pode ser desfragmentada em vários pedacinhos de diversas formas. Um meio, né? É o quê? Por água, cristal, que é prisma e outras maneiras. É um efeito físico e óptico. O que está dizendo pra gente, meninos? Que a luz ela pode ser dividida de várias formas. Tá? Uma das formas mais comuns é aqui por meio do cristal, que é o prisma. Outra forma, pelo meio da água. Então nós temos vários tipos. Eu não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira de você pegar a mangueira e colocar em frente à luz do sol, cria um arco-íris. Então, é algo parecido. Aqui, ó. Então nós temos aqui a luz branca passou, tá? Esse aqui é o espectro dividido em quê? Em cores. Por isso que você percebe isso aqui. Tá bom então? Um exemplo também é o arco-íris. Tem como pegar o arco-íris? Não. Mas você o quê? Enxerga. Por isso que nós falamos que é coluz, tá? Dá para fazer essa brincadeira, né? Quando você puder. Pega aí uma mangueira, liga a água, depois você desliga novamente, tá? Coloca no sol, em frente para a luz do sol, e você percebe que o quê? Que cria-se, então, um arco-íris artificial. Pegaram a ideia, meninos? Isso é o que nós chamamos de cor luz, tá? E na arte? Aí eu faço a pergunta para vocês, meninos. Eu posso pintar usando cor luz? Eu vou fazer aqui uma pintura. Vou fazer aqui um desenho muito lindo. Tô pintando. Eu posso pegar a cor luz e pintar? Nossa, essa cor luz está muito bonita. Eu vou pegar aqui com o meu pincel a cor luz e vou pintar aqui no meu quadro. Não, não é possível. Porque é um efeito apenas o quê? Óptico. É uma sensação óptica que você vê. Você enxerga, mas não é possível você pegar. É possível você ver o quê? O efeito. Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui. Se eu diminuir a lâmpada, aqui vai ficar um pouco mais escuro. Se aumentar um pouco a potência da lâmpada, fica um pouco mais claro. Então, a cor luz não é muito usada nas artes visuais. Não tem como ele usar diretamente. Como ela não é palpável, o artista não pode manipulá-la e fixá-la no suporte. Então não tem como eu pegar a cor luz e pintar. Tem? Eu uso o quê? A cor pigmento. A cor pigmento, aí sim eu pego, eu pinto bonitinho, eu faço tudo isso. Porque é possível, é palpável. A cor luz altera a cor pigmento. Chuclantes, eu não entendi. Então vamos lá. Concorda aqui comigo? Olha só, tá aqui. A cor luz, a cor pigmento e a cor luz. Se aumentar a potência, essa cor luz aqui fica um pouco mais clara, essa cor pigmento. Se diminuir a potência, essa cor luz aqui fica o quê? Mais fraca.
Então vocês estão percebendo que o artista, ele não utiliza a cor pigmento para pintar. Ele pode utilizar a cor luz, perdão, corrigindo aqui. O artista, ele não utiliza a cor luz para pintar. Ele utiliza a cor luz para influenciar da forma que você enxerga a cor pigmento. Faça o teste, faça o teste. Fica no debaixo da luz e fala se você está mais claro ou mais escuro. Depois diminui a luz e faça o teste se você está mais claro ou mais escuro. A sua cor mudou? Não, a cor em si não mudou, mas a sensação que você tem mudou sim. É da impressão que você está mais claro, da sensação que você está mais escuro e tudo mais. Gente, pegaram? Todo mundo entendeu? Cor pigmento é fácil. Leia para mim aí. Cor pigmento, vamos todo mundo ler. No 3, tá, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. Cor pigmento é a cor refletida por um objeto, isto é, a cor qual o olho humano percebe. É aquela cor que podemos extrair da natureza, como planta, semente, barro, terra, minérios e coisa do tipo. Então, aqui é um exemplo de pigmento mineral que nós temos. O pessoal pegou, moeu, esse aí, né? Uma rocha, uma pedra, sei lá, moeu e transformou em pigmento. Aí eles misturam isso aí com outras soluções químicas e transformam o quê? Em tinta, da forma que nós conhecemos. Vocês estão percebendo? Então, isto é a cor o quê? Pigmento. Isso é a cor pigmento. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Cor pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos da luz que se difunde por ela. Os artistas trabalham com cor pigmento. Tio Clodes, eu não entendi. Vamos botar novamente? Vamos lá. Vou pegar minha outra caneta. Vou pegar esse canetão. Gente, qual a cor dessa caneta? Acertou quem disse que é vermelho. Muito bom, é vermelho. Então, qual o pigmento que o fabricante colocou aqui no plástico? Ele colocou o pigmento vermelho. Então, quando a luz bate no plástico, quando a luz bate nesse objeto, todas as cores serão absorvidas. Menos qual? Menos o vermelho. O vermelho, ele bate, ó, a luz está vindo, bateu, refletiu, voltou, entra no seu olho e você percebe qual cor? O vermelho. Todas as outras cores, ele absorve. Então, vocês estão percebendo? Então, por isso que o texto coloca para a gente o seguinte: cor pigmento é a substância material, conforme sua natureza, absorve os raios luminosos e difunde o pigmento. Ele manda de volta a cor pigmento. Então, vamos lá. Se eu tenho um material verde, qual o pigmento? Verde. Qual a cor que vai ser absorvida? Todas menos o verde. Se eu tiver um material, digamos, amarelo, qual o pigmento? Amarelo. Quais cores que vão ser absorvidas? Todas. Menos qual? O amarelo. O amarelo, ele faz o quê? Ele manda de volta e a pessoa absorve. A pessoa enxerga o amarelo. Estão percebendo? Não é difícil, tenho certeza que é bem fácil. Qualquer coisa, volte novamente o videozinho, dê uma lida na biografia e tire suas dúvidas, me enviando, que vai ser um prazer mandar para todos a resposta, tudo bem? Gente, os pigmentos, nós temos duas formas de pigmento. Lembre-se, eu estou passando aqui, mas você tem que botar pause, vai ler. Ah, detalhe, aquilo que você julgar interessante, copie, copie no livro. Você sabe como é que o tio Clodes trabalha. Puxa uma setinha, escreve no livro, para você não esquecer, tudo bem? Então, olha só, pigmentos. Pigmentos podem ser naturais ou artificiais, tá bom? Isso é fácil. O que são pigmentos naturais? Aqueles encontrados na natureza. Podem ser orgânicos, exemplo, beterraba, cenoura, sangue, ou pode ser minerais, exemplo, metais, pedra, o que for. Então, os naturais podem ser orgânicos e podem ser minerais. Os naturais são aqueles encontrados aonde? Na natureza. E por outro lado, também nós temos os pigmentos artificiais, que também são o quê? Que são o quê? Aqueles encontrados são aqueles feitos pelos seres humanos. O ser humano, de forma sintética, faz aquele pigmento. Tudo bem? Então, tio Clodes, qual que é o mais usado? Gente, depende muito da situação, depende muito do objetivo, do trabalho que você vai realizar e tudo mais. Artisticamente falando, nós podemos dizer que a maioria dos artistas trabalham com pigmentos artificiais.
tá bom? Então, sai mais barato, a qualidade talvez seja um pouco mais duradoura e tudo mais. Então, você pode fazer um desenho utilizando uma beterraba, um pigmento de beterraba? Pode, mas vocês concordam comigo que com o tempo ele vai se soltar bem fácil? Tá? Então, o artificial, ele, artisticamente, ele utiliza. Não estou dizendo que não utilize o natural, tá? Um exemplo disso são as pinturas rupestres. Meninos, valendo uma balinha, um ponto. Eu dou um ponto agora, aqui agora. Um ponto, ó. Um ponto, não se esqueça, tá? Não é um ponto de nota, não. É um ponto aqui, bem no nariz, assim, ó. Pim! Vamos lá? Então, olha só, meninos. Todo mundo aqui já ouviu falar das pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres, de forma resumida, eram aquelas figuras, ilustrações encontradas durante o período pré-histórico, da pré-história. A humanidade fazia alguns desenhos da arte, alguns significados e tudo mais. Ótimo. Aí eu pergunto para vocês, eles utilizavam tinta? Existia tinta? Vou aqui na caverna comprar uma tinta? Não, não é tinta. Eles utilizavam o quê? Pigmento natural. Sangue, ocre, algumas pedras que poderiam ser riscadas e tudo mais. Então, o pessoal utilizava isso para poder fazer a ilustração. Então, olha só, na natureza há muitas matérias-primas usadas para colorir. Muitos deles podem ser usados no dia a dia para atingir tecidos, papéis, construção, etc. Então, o ser humano, na pré-história, ele utilizava o pigmento natural, a cor pigmento, para registrar o dia a dia, o quê? Dos grupos humanos. Um exemplo disso, olha esse bisão aqui, tá? Então, aqui, o ser humano, ele fez um registro, tá? De um animal, um bisão, né? Então ele utilizou o quê? Pigmento natural para poder fazer esse registro, tá? Olha que coisa mais linda, olha que desenho caprichado, assim, ele mostrou a força, ele mostrou o tamanho, ele colocou assim, variação de cor no desenho. Assiste aquele desenho, os crudes, tá? Vocês vão ver mais ou menos uma parte lá que ele faz, uma pintura. É uma coisa bem interessante, estão percebendo? Meninos, vamos lá. Perguntas felizes. Isso, tá? Está na página 29 do livro. Vamos lá então, página 29. Qual é a página 29? Tá aqui, ó. Página 29. Então, olha só. Descreva os elementos que você reconhece nessa imagem. É o tucano, lá embaixo. Descreva para mim. Quais são os elementos que você reconhece nessa imagem? Então, olha só, meninos. Tá? Responde isso aí, tá? Daqui a pouco, volte. E o 2 é, quais foram usadas, as cores usadas pelo artista? Então eu vou dar aqui um minutinho para vocês responderem. Um minutinho não, 5 minutinhos, acho que está mais do que suficiente, tá? Dá tempo de você colocar a pause, dá tempo de você beber água, dá tempo de você pegar o lápis, caso você tenha esquecido, responde aí e tire o vídeo, tudo bem? Então, vamos lá então. Coloque pause no 3, responde e volta. 1, 2, 3. Muito bom! Então, foi fácil? Eu tenho certeza que foi super fácil o exercício, né? Então, vamos lá, meninos. Então, esse, tá? Tucano, é o que ele quer que vocês respondam. A pergunta é o seguinte. Descreva os elementos que você reconhece nessa imagem. Quais são os elementos? Fácil. É um tucano, parece que é uma árvore. Então, nós temos aqui um tronco, algumas folhas, né? E tudo mais. Ele está aparentemente assim parado e tudo isso. Então, os elementos o que você visualmente consegue perceber nessa imagem? Descreva para mim essa imagem. O que você consegue perceber? Quais são os elementos? O tucano utiliza um animal, sei lá, da fauna brasileira, e descreva isso bem bacaninha. B. Quais cores foram usadas pelo artista? Aqui é bem mais tranquilo. Quais cores? Preto, laranja, verde, né? O branco, um pouco de cinza, um pouco de marrom, variações de cores quentes, laranja, amarelo, tá? Ele colocou um fundo um pouco mais chapiscado. Tudo isso são as cores que ele utilizou. Vocês estão percebendo? Então, meninos, olha só. Aqui nós terminamos, aula 3, as cores que vejo no mundo. Não terminamos o capítulo. Na próxima aula, o tio Clodes irá terminar o capítulo. Já vou adiantando. Já pode fazer todos os exercícios, tá? Pode fazer o exercício. E aí, na próxima aula, nós iremos corrigir, tá?
pode fazer o exercício da página 42 e já pode fazer o exercício da página 27 também. Já pode fazer, que aí na próxima aula nós iremos corrigir. Tudo bem então, meninos felizes? Então, dê uma pausa, daqui a pouco começamos a aula de música. Vai lá, bebe um pouco d'água, pega um biscoitinho, dá uma esticada e volte aqui daqui a 5 minutinhos, tá? Vamos lá!